Olá, pessoal do primeiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a 26ª aula de Sociologia, tá? O assunto é repetitivo, né? O assunto é a transição entre a lógica hegeliana, né? Da tese, da antítese e da síntese, produzindo uma nova tese. E o pensamento marxista, né? De luta de classes. Na verdade, o pensamento marxista ele aparece, né? O Karl Marx faz uma crítica a essa consciência simples que vem desde Emile Durkheim, né? Lembra que o Emile Durkheim falava da consciência coletiva e da sociedade solidária? Para o Karl Marx, nem a teoria de Emile Durkheim, nem a lógica hegeliana são completas, né? Porque veja só, a gente tem Karl Marx como precursor, né? Como assim, na verdade ele foi o precursor e ele foi o único, né, gente? E houveram aperfeiçoamentos, mas assim concordando com ele, né? Nunca houve assim nada chocando com a teoria de Karl Marx. Existem outras teorias que são diferentes da de Karl Marx, que não acreditam na, na luta de classes como formadora de história. Porém, desde de Emile Durkheim, passando por Hegel, pela lógica hegeliana, né, na filosofia, nós temos a noção de que a história é formada pela consciência coletiva, né? Que o ser humano passa a ter consciência e produzir a história. Para Karl Marx acontece exatamente o inverso, né? A história é produzida, a história ela é produzida sempre por conflito de classe, sempre por dialética, por isso que chama dialética histórico-materialista, né? Porque sempre há como é que se diz? Oposição de ideias, né? A dialética de Karl Marx é isso, é baseada na oposição de ideias entre sempre, de todas as formas, classe dominante e classe dominada. As relações de trabalho seriam as etapas evolutivas do ser humano, né? Do homem enquanto ser humano, né? Habitante da Terra. Porém, a história seria produzida sempre em função dessas contradições. A história seria produzida pelo homem, a consciência do homem surgiria para produzir a história, para produzir o conhecimento, advinda dos choques e entrechoques entre as classes, né? Entre os proprietários dos meios de produção e o proletariado e os camponeses, né? Sempre. De todas as formas, tá? Então, esse módulo, gente, é bem curto, né? Na verdade, eu só quero deixar claro para vocês, eu acho que é o mais importante nesse momento, a gente ter noção do que é dialética, né? Se a gente voltar lá para Hegel, né? Olha, gente, ó, pessoal, é muito importante vocês terem isso para o resto da vida, tá? A lógica hegeliana também propõe dialética, né? Também propõe oposição de ideias. Porém, a oposição de ideias não menciona as relações de trabalho, não menciona a luta de classes como menciona Karl Marx. A, a, o conhecimento, a história seria produzida pelo homem a partir de dúvidas que ele vai ter, a partir de problemas que ele vai levantar. Então, não esqueçam, a lógica hegeliana vai produzir, na teoria hegeliana, a produção de conhecimento histórico vem da consciência do homem, né? Da discussão que é dialética de ideias
provenientes do homem. Para o Karl Marx, o processo é contrário. Para o Karl Marx, a sociedade, as relações de trabalho e os entrechoques entre a classe dominante, os proprietários dos meios de produção, e o proletariado e os camponeses, que nada têm, são os despossuídos que vendem a força de trabalho, é que produz a história. Esses entrechoques, esses fatos que vão ocorrendo na sociedade, provenientes da luta de classe, da oposição de ideias entre as classes dominante e dominada, é que vai produzir história. É que vai dar substrato para o ser humano produzir história, conhecimento. Gente, outra coisa muito importante, gente, não esqueçam. Hegel e Marx, tá? Um é aperfeiçoamento do outro, e isso aí a gente tem que levar para a vida. Gente, mesmo na teoria de Karl Marx, ele próprio admite que as classes, os polos, né, as duas pontas das relações de classe, elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra. O empregador, né, o indivíduo da classe dominante que detém os meios de produção, que ele chamou de burguesia, na minha humilde opinião também esse termo burguesia é um tanto quanto generalizante. Não dá para chamar todo mundo produtor, todo mundo que investe, todo mundo que detém algum meio de produção de burguês. Tá? Mas isso é uma conversa que a gente precisava ter ao vivo e a cores. Não dá para ter uma aula unilateral, que só eu falo. Pois bem, continuando. Para Karl Marx, todas essas relações são interdependentes, porque esse cara dominador, esse cara proprietário dos meios de produção, o burguês, como ele fala, depende do proletariado para produzir riqueza e para reproduzir sua riqueza, para reinvestir. O proletariado, por sua vez, o trabalhador, depende do empresário, depende do dono dos meios de produção para viver, porque ele precisa ganhar salário para se sustentar. Então, gente, a teoria de Karl Marx, ela sugere essa ambiguidade, tá? Isso é uma ambiguidade, gente. Isso é uma coisa assim que durante séculos, né, vai ficar na história sendo discutida desde o século XIX, quando Karl Marx lança a teoria dele, quando Karl Marx publica a teoria dele, posterior a Hegel, e todo mundo sempre vai perguntar isso. Todo mundo que estuda, todo mundo que... não, sem tomar partido, né, gente? Como eu falo sempre, saindo do senso comum e começando a prestar atenção nas nuances da teoria marxista. Tá, a luta de classe, pensamento revolucionário, a evolução do homem seria as relações de trabalho cada vez melhores, tal, não sei o quê. Pois bem, aí já está a contradição. As relações de trabalho cada vez melhores, porém, relações de trabalho ainda. Ou seja, existem os detentores dos meios de produção, existem aqueles empresários, empreendedores que vão criar meios para os trabalhadores ganharem dinheiro, ganharem salário. Se essa relação é exploratória, se essa relação é egoísta, né, que só traz riqueza para o proprietário dos meios de produção e explora o trabalhador, isso é uma outra análise. Aí é caso a caso. Né? Caso a caso que eu digo é fatia a fatia, né? Meio de relação de produção a relação de produção, cada uma com as suas particularidades. Porém, mesmo havendo a dialética, a oposição de ideias entre essas duas classes de Karl Marx, uma depende da outra, uma não existe sem a outra. Então, gente, aí tem, como é que se diz, material para reflexão da gente, tá? Para quem
tem interesse, e eu acredito que é um tema bastante atual, que é um tema muito importante para ter interesse, principalmente para o pessoal do terceiro ano, eu vivo falando isso para eles, tá? Porque você esmiuçando esse problema, não que vá cair num Enem e num vestibular de instituição de ensino superior, diretamente uma pergunta do tipo: o que você acha da teoria dialética histórico-materialista de Karl Marx? Não, não é isso. Porém, os grandes problemas, as grandes questões sociais podem ser explicadas e discutidas sob a luz, né? Assim, usando os conhecimentos das teorias da lógica materialista, da lógica hegeliana, né, a dedução, o entrechoque de ideias opostas, dando origem a uma nova ideia, né? Tese, antítese e síntese. Uma redação pode ser escrita se baseando nisso? Com certeza. E muito mais na teoria marxista. Então, para quem se interessa, para quem tem vontade de escrever uma super redação, não esqueçam, né? Gramática é super importante, interpretação de texto é importante pra caramba. Estrutura textual, né? Que provavelmente tem um professor de redação que passe isso para vocês, né? Coesão, pensamento sintético, né? Aquela coisa de não ser prolixo, né? Não ficar falando 30 vezes a mesma coisa. O assunto, em particular, o assunto pode ser que não seja tema, mas o conhecimento a respeito do assunto da dialética histórico-materialista de Karl Marx, onde a história ela é fruto das relações de conflito entre as classes trabalhadoras nas relações de trabalho, isso é um conhecimento básico para você escrever, né? Qualquer que seja o problema, mesmo que os caras venham com um tema duendes verdes da Irlanda, você acaba discutindo bem se você manjar. Isso aí foi um exemplo ridículo, foi uma estupidez minha que eu falei agora, né? Porém, qualquer que seja o tema, esse assunto da oposição de ideias, da dialética histórico-materialista de Karl Marx em oposição à consciência coletiva de Durkheim e posteriormente e mais evidentemente da lógica hegeliana pura, é super útil, é uma ferramenta útil, gente, como uma chave de fenda. O conhecimento da evolução teórica é extremamente importante, te dá muita base, te dá muita capacidade de apertar parafusos, percebe? Gente, como eu disse, o módulo 26 é bem pequeno, tá? Eu acho que até acabei falando demais, acabei, né, sendo prolixo, né, repetindo 30 vezes a mesma coisa. Então, de qualquer maneira, eu desejo muito boa sorte para vocês, bons estudos e, mais uma vez eu lembro, essa evolução sociológica, gente, da produção de conhecimento, as teorias da produção de conhecimento na sociologia, eu acredito que seja extremamente importante. É um assunto assim, canivete suíço, serve para muitas coisas, inclusive para o entendimento de algumas questões do dia a dia, tá bom? Gente, bons estudos e muito obrigado pela atenção de